Sabe aquelas histórias que se a gente contar ninguém acredita? Pois é o que eu vou te mostrar a partir de agora no Roda da Vida. Esse cara, ele é um mineiro de Uberlândia que poderia hoje, gente, até estar morto. Só que ele daqui a pouquinho vai entrar aqui no palco do Hora do Faro e vai contar essa história impressionante. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Essa história é inacreditável. Você não imagina o que aconteceu na vida desse homem. Vamos receber então minha plateia, todo mundo aplaudindo, o Adriano Lugoli. Seja bem-vindo ao Hora do Faro. O Adriano é bonitão, Adriano, olha lá, cheio de estilo. Querido, tudo bom? Tudo bem. Adriano, eu vou te levar num lugar que eu não sei se você vai se sentir bem, mas eu preciso te levar nesse lugar. Posso te levar? Pode sim, tô preparado para ir lá. Tá preparado? Tô sim. Para reviver esse passado? Tô sim, porque é passado. Então vem aqui. Bom, Adriano, esse cenário aqui tem a ver com a tua história? Vamos ficar aqui, sobe aqui, ó. Tem muito a ver com a minha história, com o que eu vivi durante 3 anos e meio da minha vida. O que você sente ao olhar essas pessoas, a voltar a esse ambiente? Qual é o sentimento que te dá, Adriano? É um tempo que parecia que eu vivia como um zumbi, que eu vivia dormindo, que eu não tinha sonhos, não tinha esperança. E eu não consigo entender como que eu consegui chegar a esse ponto e como que eu consegui viver tanto tempo assim. Eu só pensava em morrer. Eu queria morrer ali. Eu preferia morrer do que estar daquele jeito. Hoje, a sua vida é completamente diferente dessa vida que infelizmente muitas pessoas vivem? Totalmente o oposto. É o oposto disso aí. Gente, o importante de tudo isso é que sempre fica um ensinamento. A vida do Adriano é uma lição para todo mundo. Então você que está me vendo, presta atenção, porque você vai mergulhar nessa história com a gente, vai se emocionar e vai aprender. Mas afinal de contas, o que aconteceu na vida do Adriano? Hoje, esse cenário não faz mais parte da vida dele e você vai conhecer essa história agora, uma história impressionante, inacreditável. Roda aí, vamos ver porque o meu repórter Humberto levou o Adriano até onde tudo começou. Vamos ver. Rodrigo Faro, estamos no bairro Martins, aqui em Uberlândia, Minas Gerais, que é o berço do Adriano. Foi aqui que você nasceu? Isso, foi aqui que eu nasci, nesse bairro. E morou até que idade? Eu morei até completar 6 anos. Foi um tempo muito bom, tem muita recordação boa, o carinho da minha mãe, o cuidado, sabe, as brincadeiras, o convívio com o meu irmão, com a minha irmã, aquele convívio bom de dormir junto, de brigar, de brincar. A casa ficava ali, né? Isso, bem aqui no fundo. Mas foi demolida. É, porque é uma casa bem antiga, né? E pequenininha, né? Pequenininha, simples, humilde. Como é que era o Adriano dentro de casa? Não, porque quando 6 anos, assim, a mãe dele ia trabalhar, às vezes deixava ele sozinho em casa. Aí tinha um som em cima do armário, ele subia em cima do armário. Tinha medo de cair, não? Nunca caiu, não. Subia para mexer com o som. Então ele cresceu mexendo com isso, sabe? E chegava a casa, estava aquela bagunça mesmo. Eu tinha perdido meu pai, então cada pão que ela trouxe, cada comida, chegava sempre com alguma coisa, entendeu? O carinho, as brincadeiras, a alegria que tinha na minha casa. Então eu não senti falta de nada na minha vida. Minha infância eu não vi. Eu comi bem, eu tive diversão, porque elas não me deixaram perceber, eu não tinha noção. Eu tenho noção hoje do que elas fizeram, né? Só tenho a agradecer, não existe uma palavra para agradecer, não. Eu acho que obrigado é muito pouco. Agradeça com um abraço, né? Vai acontecer muita emoção hoje aqui, muita mesmo. Porque a pergunta que todo mundo quer fazer é: o que teria acontecido com o Adriano? O que a roda da vida fez com esse homem que já está emocionado aqui do meu lado? Você aí de casa, está curioso? Então você vai tentar adivinhar. Porque aqui no palco a gente está recebendo 2 super atores que estão no elenco da próxima novela da Record. Gente, Os 10 Mandamentos, a primeira novela bíblica do mundo. Primeiro ela, linda atriz, Pérola Faria, a nossa joia da Record. E também o Luciano Zafir, que é o pai da Sasha, do Davi.
E do Micael que tá chegando, tá chegando. Bom, em primeiro lugar, bem-vindos. Vocês já perceberam que vai rolar muita emoção aqui, né, Zafir? Com certeza, estou muito curioso. Parabéns pelo quadro, é uma ideia brilhante. Parabéns à Record, parabéns por essa iniciativa. E, poxa, e vou estar com você aqui sempre, pô, um baita de um amigo de muitos anos. De muitos anos, e quero ver se você vai adivinhar. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a honra é minha te receber. Eu quero ver se você vai adivinhar o que aconteceu na vida do Adriano e você de casa também. Pérola, dá para ter uma ideia do que aconteceu na vida do Adriano? Não tenho a menor ideia, também estou super curiosa, como o Luciano falou. E eu acho que essas histórias servem de incentivo para muita gente, né? Então é muito legal ele estar aqui participando. E eu já estou emocionada só de ver o que ele falou também no vídeo. E eu quero saber o que vai acontecer agora. Mas, gente, o que aconteceu com a vida do Adriano? Ele diz que a história dele passa por esse cenário. Como é que ele saiu da onde ele morava, veio parar aqui e hoje está aqui? Vamos continuar contando a sua história? Vamos lá. Tá todo mundo curioso. Quem é a Dona Isaura? Minha amiga, minha intercessora, minha mãe, uma pessoa que acreditou e acredita em mim, mais do que eu. É muito mais do que uma mãe. Isso, é muito mais do que uma mãe. Isso que faz a diferença. De repente, essa grande mulher, a Dona Isaura, perdeu o marido e se viu com um bebê, com esse bebezão aqui no colo e mais 2 crianças para criar. Como é que foi a luta da mãe do Adriano? E ele, como é que ele cresceu? Presta atenção, porque agora a mãe, a Dona Isaura, vai contar. Roda aí. Rodrigo Faro, o Adriano, quando nasceu, depois de 6 meses, o pai faleceu, infelizmente. O Adriano não conheceu o pai. Não conheceu, só nas fotos. Foi aí que seu pai morou, seu pai criou seus 2 irmãos e infelizmente não teve muito tempo de te criar, né? Isso, foi aqui. É uma casa simples, pequena, mas apesar da dificuldade, ela era recheada de alegria, não era? Era sim, com muita alegria, sempre brincando, todo mundo tá, né? A tia Tetê acabou de falar, não faltava pão, não faltava comida, Alimento, mas graças a e Deus. principalmente não faltava amor, né? Amor E alegria. e alegria, sempre, sempre. Era uma casa barulhenta, é? Ixi, a gente dormia bem tarde, assim. Igual eu falei, era tudo muito simples. Mas tinha muita diversão, muita alegria. Aí E aí? ficou o Adriano com 6 meses, o André Luiz com 3 anos e a Ana Cláudia com 6. E como é que a senhora fez para colocar comida na boca dessas 3 crianças? Fui passar roupa, lavar para criar os filhos. Se tivesse faltando as coisas, ninguém nem notava, porque a gente era muito feliz. Como ele era como criança em casa, assim, bagunçava ou era mais quietinho? Bagunçado, gostava muito de papel. Quando ele era mais pequenininho, chegava do serviço, a casa estava cheia de papel, cortar papel. Papel? É, cortava tudo. Papel cortado? Como assim? Papel picado, picotado? Você achava uma revista, cortava, chegava, estava tudo no chão. Rodrigo Faro, agora é com vocês aí, viu? Tá aberta a discussão, hein? Pensa bem aí no que vocês vão falar. A dúvida é essa, né? Papel picado, tinha uma infância feliz, apesar da ausência do pai, mas, gente, o Adriano veio por alguma coisa que aconteceu na vida dele, você vai saber já já o que, ele veio parar nesse lugar aqui. Não te dá uma dor no coração? Não te dá uma... O que você sente quando você vê, assim, te incomoda? O que te causa isso, essas imagens? Eu sinto uma vontade enorme de poder voltar no tempo e mudar tudo, mas como eu não posso, eu mudo hoje, sabe? Então hoje eu levo uma vida totalmente diferente, totalmente oposto, sabe? E a história do papel picado? Você tinha mania de ficar jogando? O que você cortava papel? Você fazia chuva de papel picado? Recortava revista? Que história é essa? Uma infância, assim, muito simples, assim, meio pobre, muito pobre, né?
E então nosso brinquedo era a televisão, era os discos. Então a gente assistia muito televisão. E a minha irmã tinha fã-clube, então eu era o assistente dela. Então chegava as revistas, eu ficava cortando para ela. Aí minha mãe chegava, tava Tudo cortado. tudo cortado no Tudo chão. cheio de papel, chão. Isso. Bom, gente, papel picado, dias de música no último volume, né? Chuva de papel, imagina. Tudo isso teve uma trégua quando o Adriano teve que ir para a escola. Só que a bagunça não acabava ali não. Ela apenas estava mudando de endereço. Olha só como é que foi o Adriano na escola. Tem mais pistas para você descobrir o que aconteceu na roda da vida do Adriano. Roda aí. Escola Estadual Afonso Arinos, foi aqui que o Adriano passou 8 anos de sua infância. Uma época de inocência, de amizades que ficam para sempre e uma época de muito aprendizado. Adriano, faz o seguinte, curte sua escola enquanto a gente procura elementos para contar essa história. Pode curtir. Ô, saudade! Essa é uma das salas que o Adriano frequentou, né? Como é que é entrar numa delas novamente, depois de tanto tempo? É muito bom poder relembrar, eu posso até lembrar a professora, a gente tocando terror aqui com a turma do fundo, como sempre. Essa aqui é a Rosa Maria que estudou comigo, ela fala que tomou bomba 1 ano por causa de mim. Eu tomei bomba na 3ª série por causa do Adriano. Vai jogar na minha cara. É? Disso eu não esqueço. Tá vendo? Tá lavando roupa suja aqui, ó. Será que esse abraço aí vai aliviar alguma coisa, Rodrigo Faro? Não sei não, hein? O Adriano fez ela perder 1 ano aí, ó. Mas até quando foi essa amizade de escola? Ela durou até hoje? Ela teve interrupção? Como é que foi? Com o Adriano foi até os 14 anos. E depois disso foi que começou a fase ruim dele, né? E então, depois disso a gente só ouvia falar e de vez em quando encontrava com ele na rua. Rodrigo Faro, a má fase? Fase ruim? Perderam o contato? O que será que aconteceu? Fase ruim. 14 anos, as coisas começaram a mudar para você, é isso? Isso, começaram a mudar. Eu vivia muito preso em casa, minha mãe tinha um cuidado muito grande, principalmente comigo, que era o caçula. Aí foi quando eu comecei a sair, comecei a trocar as amizades. Começou a trocar as amizades. Isso. Mas o que teria acontecido, gente? Um acidente? Uma doença? Será que vocês querem arriscar algo? Pérola veio acho que com a ideia que eu também concordo. Más companhias, deve ter conhecido alguém provavelmente na escola, não sei se foi fora. Eu tinha pensado nisso antes, mas aí eu fiquei com medo de chutar. Sempre tem aquela maçã podre, né, Pérola? E aí uma maçã podre apodrece as outras todas, né? Levou ele para o mau caminho, pode ser? Pode ser. O que aconteceu, gente? Essa é só a primeira reviravolta, depois tem outras. À medida que diminuía o interesse pela escola, aumentava a paixão pelas artes. No teatro, o jovem Adriano ele ia se destacando. Você vai ver agora o que aconteceu na vida dele. Vamos ver o próximo passo dessa história e já você vai saber o que aconteceu de fato. O que trouxe o Adriano para esse lugar e depois o que fez ele se tornar esse homem que é hoje. Roda aí, vamos ver. Estamos famosos agora. Seu áudio, né? Essa é a turma do teatro do Adriano. Eles estão se revendo depois de muito tempo. Agora, não, você não, que você é irmã. A irmã já sabe o final da história, né, gente? Então ela não vai falar nada. Eu quero confundir vocês. Você acha que o Adriano ia chegar onde chegou? Assim, a gente não conseguia imaginar o que ia ser o futuro de cada um, né? Mas a gente tinha certeza que o Adriano era uma pessoa de muito talento. O que você achou quando você soube de tudo o que aconteceu? Nossa, primeiro, assim, uma tristeza em saber que ele passou por tanta coisa, né? E agora, vendo o sucesso dele, essa vida boa que ele tá, tô muito feliz. E o mundo é pequeno para ele. De luz! Como é que foi reencontrar tanta gente querida? Quanto tempo que você não via as meninas do teatro?
há muitos anos, mais de 18 anos, eu era muito criança, eu era o menor do grupo, né? E ela me deu o papel principal na peça, para mim foi uma honra. Aquela confiança que me deram naquela época, de realizar um sonho, de estar ali atuando, igual eu via na televisão quando era pequeno. Então eu tenho tanta lembrança boa do tempo do teatro, aprendi muito ali. Bom, o que eu sei é que a própria história do Adriano daria uma peça de teatro, daria um filme. Então, você que está me vendo, aguarda, porque o final dessa história é surpreendente. Antes da gente entrar no assunto do que teria acontecido, tem mais uma coisa. Vocês lembram daquela veia musical da infância? Pois é, ela também continuou viva por muito tempo. Vamos ver e ouvir. Roda aí. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Rodrigo Faro, a gente já viu até agora que o Adriano tinha muitas paixões, né? Primeiro ele gostava de atuar e foi pro teatro. Depois ele gostava do quê? Música. E aí ele deu asas à imaginação e à habilidade que ele tinha com a música na banda Dom Supremo, o pessoal que se reuniu depois de tanto tempo só para atender o nosso pedido e bater um papinho, né? Parece que foi ontem que a gente se separou, sabe? Como ele disse, né? Um tempo bom, parece que foi ontem, parece que o tempo não passou. Você imaginava que poderia acontecer o que aconteceu com esse cara? Não. Do jeito que eu via ele e depois ele... Hoje, não. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Como que era o Adriano naquela época, com seus, sei lá, 17, né? 18 anos? O Adriano sempre foi esse sorriso, né? Era rock and roll, era rock and roll. Mas era gospel. Agora, peraí. Então, pausa para pensar, Rodrigo Faro. Ator? Não sei. Chuva de papel picado em casa? O que será que isso significa? E a música? E o gospel? Agora é com vocês. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. E agora, Pérola? A vida dele agora, a gente vai entrar na parte mais pesada. O que você acha que aconteceu com ele nessas duas reviravoltas que teve a vida dele? A gente estava falando até sobre isso, que essa fase da adolescência é a fase que a gente forma nossas opiniões e é muito perigoso porque a gente acaba sendo influenciado com mais facilidade, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com quem a gente anda. Mas o que aconteceu na vida do Adriano? O que será que mudou na vida dele para ele vir parar num lugar como esse aqui, gente? Num cenário como esse. Você tinha quantos anos quando você veio parar num lugar como esse aqui? Eu tinha 22, 23 anos. 22 anos? Aham, 22 anos. Porque minha família tentava me ter em casa e não conseguia. Eu saía, voltava. Chegou um ponto que eles tentavam me levar para uma clínica de recuperação. Eu ia, ficava uma semana. Aí eu não conseguia, saía de novo. Então, aí teve um tempo que eu fiquei de vez na rua, que foi de 2003 a 2005. Então, gente, agora vem a parte pesada dessa história, mas uma parte necessária para a gente contar a verdadeira história do Adriano. Uma história impressionante, inacreditável. Necessária, sim, porque vai servir de lição para muita gente que enfrenta o mesmo problema. E que problema é esse? Você vai ver agora. Roda aí. Só que ao mesmo tempo, naquela época, o Adriano já apresentava uma fraqueza. E eu não sei se todos aqui sabem, mas eu quero saber. Quem é que sabia ou percebia ou chegou a conversar com ele? Alguém se lembra disso? Sim, eu já sabia em termos, né? Como a gente andava juntos, assim, sempre inseparáveis, né? Então a gente ia percebendo algumas mudanças no hábito, né? Nas coisas, assim, aquele sumiço
repentino, né, que ia acontecendo. A gente sempre, de repente, some um dia, some o outro, ia na casa dele, já não achava. Era aquela coisa assim, não quer saber, você não sabe, eu não sei, sabe? E a gente acaba por esconder, né, botar debaixo do tapete um problema que a gente não sabia lidar muito bem. Uma vez eu encontrei numa festa e ele estava totalmente alterado. Aí eu, Adriano, e ele olhava sem direção, né? Eu notei, não, tem alguma coisa diferente. Afastou assim da gente, tanto é que depois um tempo que a gente ia até ensaiar, colocar algumas coisas, ele não estava junto com a gente, né? E você sentiu uma falta, né, daquela pessoa, não os instrumentos nem nada, mas uma falta daquela pessoa estar ali com a gente. Como a gente era toda uma moçada que estava ali tanto para estar junto e para cantar, para tocar, e a nossa juventude toda pegando ali, a gente tem muito mais coisa para perceber, às vezes, do que essas pequenas coisas. E, às vezes, por causa dessas pequenas coisas que a gente não consegue enxergar, às vezes, um amigo nosso vai para o fundo do poço e talvez não consegue levantar. Que fim levou o teclado, ou os teclados, né? Você tinha mais de um. Eu vendi os 2 teclados numa loja de instrumentos, vendi bem barato para consumo de crack. E a pior tristeza para mim, eu que tocava o dia todo, eles iam para minha casa ensaiar, eu tinha um microfone com os 2 teclados assim top, a caixa de som, e um dia eu deitei no meu quarto, tava só o colchão. Aí fui lembrar, tipo assim, do teclado, a gente lá estudando música, que era uma coisa constante, eles me ensinando, o Franklin me ensinando a tocar, e eu olhava pro meu quarto e não tinha nada, eu não tinha mais meu aparelho de som, eu não tinha mais minhas coleções de CD, de rock, não tinha mais meus amigos perto, até mesmo porque eu me afastei, então eu não tinha nada, nem vida, eu não tinha nada. Você chegou ao fundo do poço, né, cara? Cheguei ao fundo do poço dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa primeiro, porque eu fui emagrecendo, aí eu saí do trabalho, eu tinha vergonha de ir pro trabalho. Eu emagreci muito, eu tava com o rosto assim, abatido, minhas roupas não serviam mais, eu tava muito magro mesmo. E quando acabaram minhas coisas, eu comecei a vender as coisas de dentro de casa. Então minha mãe, a gente sempre teve a mesma televisão, o mesmo sofá, e o meu irmão fez uma surpresa para minha mãe. Ele mudou toda a sala, mudou o sofá, mudou a televisão, trocou o videocassete por um DVD. E eu vendi esse aparelho de DVD, que foi o Basta. Você pegou o DVD que era da sua casa. Isso. E vendeu para comprar droga. Isso, entre outras coisas que eu já tinha pego, porque eu não tinha mais nada meu quarto era vazio. Aí esse foi o fim, que não dava mais para eles me aceitarem em casa. E quem deve ter sofrido muito foi a dona Isaura, a tua mãe, que está aqui no palco. A dona Isaura, a senhora... Como é que foi essa fase? Como é que foi ver o seu menino, aquele garotinho que você carregou no colo, que você criou com toda dificuldade, com a ajuda da família, ver o seu menino daquele jeito, se drogando daquele jeito? Foi muito sofrimento, foi muito triste, era só tristeza. E a senhora tentava falar com ele? Adriano, sai dessa vida. Falava sempre, a minha filha falava que isso é uma doença, que ele tinha que se tratar, ele não queria ir para a casa de recuperação. A gente arrumava, levava ele, mas ele não ficava. E a senhora, quando que a senhora percebeu que ele estava envolvido com drogas? Ele chegou a falar para a senhora? Não, quando as coisas foram sumindo. Aí as pessoas falavam, seu filho está mexendo com droga. Mas eu perguntava, ele negava. Ele falava que não era. Ficava nervoso, falava que não era. Aí depois eu vi que era mesmo. Quando foi sumindo tudo. Meu filho, o outro, um dia chegou, não tinha nenhuma roupa no guarda-roupa. Tinha sumido tudo. É difícil para uma mãe, né? Acreditar que o filho possa estar envolvido com isso. É muito difícil. Vamos continuar a contar essa história, porque o Adriano ele era um cara tímido. Tinha uma baixa autoestima e tudo isso criava um muro, né? Só que um muro tão alto que o Adriano achou que só ia conseguir atravessar esse muro, quebrar essa timidez, com a ajuda de drogas. Primeiro, o álcool, que muita gente não coloca o álcool como droga, mas é droga sim. Depois, a maconha e por aí foi. Vamos ver. Agora, Rodrigo Faro, a gente está no bairro chamado Roosevelt, aqui em Uberlândia, pertinho da rodoviária, da rodovia também que corta a cidade. E aqui foi que você morou, dos 7 aos... Dos 7 aos 21. 21 anos.
aqui foi a adolescência. O que você aprontava aqui? Brincava também? Tinha amigos? Olha, minha mãe tinha muito medo por causa da BR, então eu não aprendi a jogar bola por causa disso, né? A minha mãe não deixava sair, então eu ficava muito dentro de casa, muito trancado só. Aqui que eu aprendi a andar de bicicleta, caí nesse mato aqui aprendendo a andar de bicicleta. Você disse que aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a brincar de outras coisas, mas também começou a aprender outras coisas que não são tão boas, né? Foi quando eu comecei a fumar cigarro, aí veio a bebida, eu bebia muito, eu ia nos bares, chegou um ponto eu ia nos bares já de manhã para tomar uma dose de... De manhã? De manhã, para começar o dia. Como é que começou tudo isso? Olha, foi por falta de informação, eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito assim na minha, eu sofri muito preconceito na minha infância, muito, então eu era muito retraído, e quando eu bebia, quando eu fumava, eu achava uma liberdade, eu achava aquilo bom. Conseguia ser quem eu não era, pelo menos por um tempo, sabe? É uma falsa impressão de liberdade, de esperteza. Isso, uma falsa impressão, né? De liberdade, de autoridade, que com o tempo passa e você precisa procurar algo mais forte. Fui passando para outras drogas e quando eu conheci a maconha, eu conheci um outro lado, assim, um lado legal, assim, umas pessoas mais alternativas, conheci algumas festas, assim, festas legais, então achei aquilo ali o máximo e nessa onda eu fui. É importante a gente falar isso, né, Rodrigo Faro? Porque a gente tem que ser realista. Realmente tem que ser corajoso para falar da droga. A droga, ela ilude. No primeiro contato, nos primeiros, é tudo muito bom, né? A sensação é ótima, só que você não sabe que está entrando numa armadilha, né? Tá ali para ficar prisioneiro. Isso, entrar é muito fácil, é muito legal, é muito bonito. Agora para sair, a gente não encontra a saída. Que idade você tinha quando você começou a beber? Comecei a beber com 14, 15 anos. Quando você percebeu que você, caramba, eu tô me viciando em droga, puxa, já saí de uma droga mais forte para outra mais forte ainda, você tentou sair, largar o vício ou você não pensava nisso? Eu pensava, mas eu não tinha força de sair daquela situação. A minha irmã sempre falava que eu estava doente, queria me ajudar. Na época que eu estava assim, a minha irmã falava, deixa eu te colocar lá na minha casa. Você aceita eu te trancar lá? Então minha irmã me trancava, deixava 3 dias trancado dentro de casa, com comida, com tudo. E aí eu falava para ela, ó, quando eu quiser me deixa sair. Então eu ficava 3 dias na casa dela e 3 dias na rua. Porque eu precisava fumar também. Assim. Você ficava 3 dias trancado na casa dela, sem se drogar. Isso. E aí você falava, agora eu quero sair. Eu quero sair. Ela cuidava da minha roupa e tudo. Aí eu ficava assim, saía pedindo e voltava. Saía pedindo, comprava, voltava para fumar. Meu Deus do céu. Mas o que aconteceu na vida dele, gente? A roda da vida do Adriano rodou. Girou e girou e ele se transformou nesse homem que ele está aqui do meu lado. Bom, mas aquele garoto que adorava música, que escrevia peças de teatro, ele foi fisgado. E dessa vez ele foi fisgado por uma das mais temidas drogas que hoje estão aí, para quem quiser. É fácil hoje você consumir essa porcaria chamada crack. Olha aí. Rodrigo Faro, agora nosso papo aqui é com o André. Ele é cunhado do Adriano, casado com a irmã dele, né, há 12 anos, e conheceu o Adriano quando estava na fase mais deplorável do vício, não é? Como é que foi conhecer o irmão da sua namorada daquele jeito? Quando eu comecei a namorar, o camarada era um cara forte, saudável, de repente o cara vai definhando, vai se acabando, ficando magro, ruim. Você via a expressão do cara, sem esperança, sem nada. Naquela época, você chegou a se olhar no espelho e o que você viu? Eu não gostava da minha imagem. Não gostava, porque eu emagreci muito rápido. As pessoas começaram a falar de mim, falavam que eu estava doente, quem me conhecia. Eu via algum conhecido, eu já escondia, porque eu estava muito magro mesmo, assim, uma coisa assustadora, sabe? As roupas não serviam mais para mim. Eu não tinha mais nenhuma roupa que me servia, estava tudo grande. Quanto você chegou a pesar, tem ideia? 60 quilos. Ficou na rua. Isso aqui foi muito triste, mas eu nunca abandonei ele. Levava comida, levava água. Ela continuou sendo a mesma comigo, então isso fez muita diferença.
Sua mãe nunca te abandonou, aliás, sua família toda. Minha família toda nunca me abandonou, mas a minha mãe estava ali presente comigo, me fazendo lembrar quem eu era, acreditando que eu ia voltar a ter uma vida normal. O problema é as pessoas de fora, né? Eles ficavam falando que eu sou boba. Queria que eu deixasse ele. Queria que deixasse ele se virar. Mas eu nunca abandonei. Quem fuma crack vive uma vida de paranoia, uma vida de medo. Parece que a polícia está te perseguindo, você consegue ouvir a voz da família. Você olha numa árvore, você vê o coturno da polícia, a arma apontada para você, então você fica naquele medo, todo mundo calado, esperando uma invasão da polícia, esperando alguém que você aprontou vir atrás de você. Então, vivendo aquela paranoia 24 horas, andando na rua, olhando para todos os lados, assim. Por mais que você tenha passado tudo isso, a tua mãe nunca te deixou de lado. Você consumia droga dentro de casa. Teve uma época que sim. Aí quando eu estava dormindo na rua, a minha mãe sabia que eu ia deixar um toque. Quando eu deixava um toque no telefone de casa, ela levava comida para mim, levava refrigerante, água, alguma fruta, pagava para tomar banho, ia comigo, porque se ela me desse o dinheiro eu ia gastar. Então foi um tempo de muito sofrimento, assim, eu estava esperando a morte. Minha mãe disse que toda ligação que ela recebia, ela achava que já era notícia. Morreu, foi preso, alguma notícia ruim. E por que você acha que você não morreu? Por que você acha que você está aqui hoje para contar essa história? Porque Deus usou minha mãe. Essa história é dela, nem é minha. Eu desisti lá atrás de viver. Não queria mais. Para mim isso aqui era o fim. E ela foi persistente, ela me resgatou, sabe? Eu desisti, eu não aguentava isso. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre as drogas, né? Estamos falando, infelizmente, do crack. Daqui a pouquinho eu vou trazer novidades para você do caso da Loemi. Você lembra da Loemi, a ex-modelo, que veio aqui no palco? Ela ficou quase 3 anos morando na Cracolândia. Morando não, né? Sobrevivendo na Cracolândia, uma história parecida com a tua também, né? Porque cada um que está lá tem a sua história. A Loemi, gente, ela contou que roubou, que se prostituiu em troca de droga, apanhou. E desde aquele dia ela está internada numa clínica de reabilitação. Desde novembro. Sem falar com ninguém, sem ver ninguém, só com os médicos, com os profissionais. E agora, depois de quase 3 meses, os médicos autorizaram a gente a fazer a primeira visita. E eu fui até lá. Você vai ver como é que foi esse reencontro meu com a Loemi. Foi um encontro emocionante, foi um encontro lindo. Você vai saber como a Loemi está hoje, depois de 3 meses de tratamento. Tem um encontro dela com a mãe, com a irmã, porque elas estavam brigadas, uma situação complicadíssima. E você vai ver tudo isso daqui a pouquinho no Hora do Faro. Mas voltando ao caso desse cara aqui, desse grande cara que passou pelo inferno das drogas, viu fantasmas, correu riscos, mas resolveu voltar atrás e ter uma vida honesta. Se você acha que essa já é a virada na vida dele, só ter se livrado das drogas, você está muito enganado. Está muito enganado. Vamos continuar? Bora, vamos lá. Vamos mostrar como é que essa roda da vida rodou? Vamos mostrar, vale a pena. Então vamos lá. Um dia, gente, o Adriano tomou uma decisão entre viver ou continuar morrendo lentamente. Então o que ele fez? Ele decidiu aceitar a ajuda que a irmã dele ofereceu. Começava ali uma batalha pela vida contra o vício. E quando é que isso acabou? Quando é que você falou, chega, não quero mais? Eu, na verdade, desisti de viver. Desisti mesmo. Eu sabia que eu ia morrer ali, ia ser preso, alguma coisa ia acontecer desse tipo. Então eu falo que eu tô aqui pela persistência e pela oração da minha família, da minha mãe. Estava indo de ônibus para o trabalho e encontrei um rapaz de Brasília. Ele estava aqui fazendo uma propaganda da casa de recuperação, onde ele estava vendendo mel. Aí foi uma luz no fim do túnel, porque aí ele falou que tinha casa de recuperação, que era gratuita, que as pessoas iam para lá para se recuperar. Você lembra o dia que sua irmã te levou lá para aquela clínica? Você lembra como é que foi? Lembro, muito bem. E depois eu pedi uma folga no trabalho e fui levá-la nessa casa, que era em Lusiânia, próximo a Brasília. Aí nesse momento, a gente foi nós dois juntos, de mão dada,
rezando, ele chorando muito, porque ele tinha muita vontade de mudar, mas ele não conseguia sozinho. E nós entramos no ônibus, ela segurou na minha mão e eu chorando, tipo assim, a gente passando pela rodoviária, que era o local onde eu ficava, e eu olhando as pessoas, eu fui chorando muito. E ela apertando forte na minha mão. A senhora achava que ele ia sair dessa? É porque eu confiava, sempre confiei em Deus. E antes de entrar na casa de recuperação, ela perguntou o que eu queria comer. Antes de entrar, me levou para comer, me levou na farmácia do lado, me pôs na balança, 60 quilos exatos. E aí entrei para a casa de recuperação. E aí, a história é outra. A história é outra. Aí a história é outra. Mudou completamente. Mudou completamente. Ela me levou, eu fiquei um tempo, foram algumas tentativas ainda, até que chegou um ponto que eu estava morrendo mesmo na rua. Numa dessas voltas que eu voltei para Uberlândia, minha mãe me viu pedindo comida na porta de uma casa e ela ficou assim arrasada. Foi a única vez que eu vi minha mãe desanimada mesmo. E aí eu falei, mãe, agora eu quero. Ela, mas eu não tenho mais dinheiro para te levar para a casa de recuperação. Aí ela conseguiu um dinheiro, me levou e eu decidi ficar os 6 meses na casa de recuperação. Meu amigo, a tua história é incrível. A gente vai contar ela, como ela terminou agora para o pessoal de casa, para o Zafir, para a Pérola. Então eu vou pedir que você agora vá ali para trás do cenário, porque a gente vai revelar no que você se transformou. Podemos contar? Podemos sim. É surpreendente? Até pra mim. É inacreditável? É. Vamos nessa? Gente, chegou o grande momento. Tudo nessa vida tem conserto. Nunca é tarde para desistir de um caminho errado. O Adriano é a prova viva disso e vai mostrar para você agora. Plateia, todo mundo com a mão para cima, porque chegou o grande momento. A roda da vida rodou. E hoje, o Adriano Lugoli, que durante muito tempo consumiu crack, tem uma das profissões mais sonhadas pelos jovens. Aos 35 anos, o Adriano hoje pode rodar, olha lá, a roda da vida rodou. E de dependente, usuário de crack, viveu nas ruas. Hoje, o Adriano é modelo internacional. Trabalha no Brasil e no exterior como modelo fotográfico, como modelo de passarela, trabalhando, ganhando dinheiro, ajudando a sua família, ajudando aquela mãezinha que tirou ele da rua. Ó, vem cá, Adriano, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço que ninguém ia acreditar. Por isso que eu tava olhando pra você e falava, mas é um negão bonito, tem um sorriso bonito, o que que ele faz? Ó, vamos ver o que que a vida do Adriano mudou. Presta atenção no que o Adriano tá fazendo hoje. Roda aí, ó, lição pra você, olha aí. Eu me chamo Adriano Lugoli, eu tenho hoje 35 anos, nasci e fui criado em Uberlândia, Minas Gerais. No comecinho da minha história eu perdi meu pai já com 6 meses. A minha mãe criou eu e meus irmãos com muita dificuldade, mas também com muita garra. Sempre gostei da área de artes, atuar, cantar, dançar, sempre gostei de foto. Estudei no Colégio Afonso Arinos, gostava muito de estudar e na minha adolescência eu passei uma dificuldade quando eu abandonei a escola e me envolvi com drogas. Foi uma fase muito difícil, cigarro, álcool, maconha, até que veio o crack, que foi uma droga que me levou para o fundo do poço. Vivi um tempo na rua, perdi toda a esperança. Foi a pior fase da minha vida, mas Deus usou muito a minha família para me ajudar, para me tirar dali. Minha irmã me levou para uma casa de recuperação. Ali, meu irmão me ajudou, a minha mãe me ajudou também muito. E eu consegui, com a força que Deus me deu, vencer esse vício. E lá, a minha vida foi totalmente mudada. Na chegada do primeiro filho, que hoje eu tenho 2, eu fiz um ensaio fotográfico que muitas pessoas
falaram para que eu levasse essa foto para uma agência de modelos. Com muita insistência das pessoas, eu levei a agência de modelo e hoje eu me tornei um modelo. O meu trabalho vocês podem ver nas passarelas, nas propagandas, nas revistas. E hoje eu tenho uma autoestima bem mais elevada, porque Deus me devolveu a alegria, me devolveu a saúde. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz. E eu gostaria de deixar o recado para as famílias que têm pessoas que estão com problema de vício. Eu quero dizer que é possível e que Deus faz o impossível na vida de alguém que acredita. Eu sou alguém que celebra cada minuto da minha vida. Olha, eu só quero, antes de eu perguntar para você, eu quero só trazer uma pessoa aqui no palco. Eu preciso trazer essa pessoa aqui no palco, porque... Pronto, dá um abraço nela, porque ó, ela nunca desistiu de você. Essa mulher aqui nunca desistiu do Adriano, nunca. Se ele tá aqui é por causa da família, dessa mulher e de Deus. É verdade? É verdade. Essa história que vocês viram não é minha, é dela. E como eu disse, eu desisti. Então todo esse sucesso, tudo que tem acontecido é porque ela acreditou. A história é dela. Vocês estão até agora com essa cara de meu Deus do céu, como pode uma história dessa? Eu disse para você de casa e eu falei para vocês que era surpreendente, mas não dá uma sensação boa, Zafir, de ver? É uma sensação maravilhosa, ver uma família bonita assim, ver uma superação. Bom, deixa eu aproveitar que vocês dois estão aqui, deixa eu entrar no meio dessa mamãe e desse filhão, porque, Adriano, eu queria que você, não sei se você já teve essa oportunidade, eu acho que você já teve muitas vezes, mas... Para a gente dar esse exemplo para quem está em casa, tem muitas mães assistindo, e mãe é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida. Você ainda tem a sua mãe aqui do lado, eu queria que você olhasse para ela e que você dissesse, agora que a gente contou a tua história, tudo o que você está sentindo, tudo o que você gostaria de dizer, resumir e falar para ela o que você está sentindo, agradecer a tua mãe. Mãe, são 10 anos, né, que... nós conseguimos vencer isso. Eu quero te agradecer por não ter desistido de mim, por ter me carregado no colo, por cada vez que você deixou comida para mim, que levou iogurte para mim, na rua, levava as coisas que eu gosto. Então, se eu estou aqui é porque Deus te usou muito e eu sou um privilegiado, porque eu tenho a melhor mãe do mundo. Eu tenho 1000 motivos para celebrar a vida. E você é um dos maiores. Deus te abençoe, obrigado. Mais uma lição de vida no Hora do Faro. Tá aqui um homem, bonito por dentro e bonito por fora. Alguém que teve um passado sombrio, que superou o vício no crack e agora segue assim, ó, ao lado da mãe, de cabeça erguida. Segue ensinando tudo que ele aprendeu com o sofrimento. A maior lição que o Adriano Lugoli pode passar é essa: as drogas não valem a pena. Esse modelo fotográfico de passarela é uma prova que basta você querer para fazer girar a roda da sua vida. Graças a Deus, obrigado, vai com Deus, que você continue contando essa história. Hoje o Brasil está conhecendo essa história, mas sempre que você puder, conta essa tua história, porque você pode mudar a vida de muitas pessoas que hoje passam o que você passou. Que Deus te abençoe. E vai fundo nessa tua missão de modelo, contando a tua história. Dona Isaura, um beijo pra senhora, que mãezona linda. Recebam o carinho da minha plateia. Vão lá dar um beijo, vai lá dar um beijo na Pérola, no Zafir. Vão lá, pronto. Queria agradecer também a Pérola Faria, o Luciano Zafir. Obrigado pela presença, vocês voltem quando vocês quiserem. Sucesso na novela Os 10 Mandamentos. E esse foi o nosso Roda da Vida. Quanta emoção, né?